Olá, meu nome é Mirella. Essa é uma apresentação sobre o projeto de comunicação industrial da cadeira de informática industrial. Os alunos desse grupo sou eu, Mirella, Cal, Pamela e Felipe. Aqui um pouco sobre do que vai ser abordado nessa apresentação, o objetivo do projeto, ou seja, a problemática, e a solução, que no caso a plataforma que a gente usou, protocolos de e-mail físicos, ligações físicas, códigos que eu separei em supervisório, que seria parte 1, e HM parte 2, e a apresentação do resultado final. Então a problemática, ela se resume no seguinte: eu tenho dois reservatórios que eu vou estar interessado em saber o nível deles. Então vou ter que estar monitorando o nível de cada um através do meu IHM e do meu supervisório. Então, a partir do momento que o reservatório 1 chegar num nível muito baixo, o reservatório 2 vai ser responsável por reabastecer esse reservatório 1 através do acionamento de uma bomba de água. Então, basicamente, eu tenho dois reservatórios, uma bomba de água, um supervisório, que seria o meu mestre, e um IHM. A plataforma que a gente usou foi o Arduino. No caso, foram 4 Arduinos ao total. E aqui um vai estar fazendo papel de mestre e os outros 3 de escravo, onde o escravo 3 ele vai estar conectado com essa shield Ethernet, se comunicando pelo protocolo Modbus TCP/IP via Ethernet, que é para fazer justamente HM via Ethernet. Dentro do próprio Arduino tem uma conversão serial TTL, e aí a gente precisa usar esse MAX RS485, que é justamente fazendo a conversão TTL para RS485 e a gente poder fazer a comunicação Modbus RTU por barramento. Então aí eu tenho o supervisório, reservatório 1, reservatório 2 e o slave 3, que eu usei somente para registrar informações do reservatório 1 e 2, ou seja, os níveis. Aí a ligação do mestre, aqui a minha porta 1 e 0 do Arduino, no caso seria o TX e o RX respectivamente, e o 2 seria a porta Enable. Aqui a alimentação do sistema, o terra do sistema, e aqui o barramento A e B. Uma observação é que os terras de cada Arduino eles devem estar em curto-circuito para poder ter então a referência do sistema. A ligação do registrador é exatamente o mesmo do mestre. A única diferença é que eu vou estar usando um Ethernet Shield, que é justamente para fazer a comunicação dessa placa com o IHM através do Ethernet. A ligação do reservatório também é a mesma, só muda que eu acrescento esse ultrassônico, que é para justamente fazer a medição do meu nível de água. E aqui estão as ligações que eu usei, justamente baseado no código também que eu fiz. O reservatório 2, ele vai acrescentar, no caso, a bomba de água. Ele vai estar representando a bomba de água, que fisicamente eu não coloquei ele diretamente no Arduino, mas ele está com uma ligação externa. Agora a gente vai para a parte dos códigos. Então, antes de olhar o código propriamente dito, é importante a gente ver essa relação que foi realizada do mestre com os escravos. O registrador 0 do mestre ele vai estar lendo o ultrassônico do slave 1, o registrador 1 vai ler o ultrassônico do slave 2, o registrador 2 vai mandar desligar ou ligar o cooler baseado no que o escravo 1 vai estar enviando, e o registrador 3 e 4 vai estar justamente registrando tudo no escravo 3, e esse por sua vez vai estar enviando para o IHM através do Ethernet. Aqui o código passado em uma forma rápida, eu tenho a minha taxa de comunicação, que é 9.600 bits por segundo, o timeout, que é justamente o tempo máximo que ele espera para uma resposta de um escravo, esse pooling, que já diz aqui do lado, é o tempo, a taxa de escanear, ou seja, de fazer as requisições. E por fim, aqui quantas vezes ele vai tentar na condição de que deu erro. Aqui o pino Enable, que é o pino 2 como a gente viu na ligação. Total de registro
são 5 ao total. E aqui é a numeração deles, exatamente como está aqui, como a gente já falou. Então, aqui vem a parte em que eu faço as declarações para realizar isso. As funções que a gente sabe do Modbus, ler os registradores e escrever nos registradores, que é exatamente tudo isso que a gente conversou aqui nessa parte do que o mestre vai estar fazendo. Então, quando eu faço esse Modbus Update, eu automaticamente estou lendo. E quando eu declaro que o registrador 2 é igual a A e A é o registrador 0, eu automaticamente estou escrevendo no registrador 2 o valor do meu ultrassônico 1, e o mesmo serve para o ultrassônico 2. E logo isso é registrado para logo em seguida também passar para o IHM. Aqui foi uma condição que eu botei, caso o meu registrador, aliás, o meu ultrassônico do reservatório 2 der um nível maior do que 15, eu escrevo 1 no registrador 4 e, consequentemente, eu ligo o meu cooler. Aqui está trocado, seria no caso o registrador 4, o registrador 2 aqui, mas enfim. Essa foi a minha condição. O meu nível vai estar baixo em 15 centímetros para cima, ou seja, 15, 16, 17 vou ter um nível baixo e aí eu vou acionar o cooler. Então esse é o código do mestre. Aqui então a gente vai dar uma olhada agora no código do Slave 1. Como está aqui no registrador 0, eu vou estar guardando a medida do nível de água. E aqui está justamente os registros, que são, que aqui é o registrador 0. Essa parte aqui é toda a declaração para o ultrassônico que a gente viu, o pino 6 e o 7, que é o que está sendo utilizado. Aqui é só parte mesmo do Arduino. E aqui, declaração que a biblioteca exige. Então, aqui escravo 1, o pino enable, a taxa. Aqui também a parte do ultrassônico. Então, a partir do momento que eu faço essa programação, eu vou ter como saída a minha distância, certo? A minha distância é em centímetros. E aí eu salvo isso no registrador 0, que eu nomeei ele de Ultra. No Slave 2, eu tenho basicamente o mesmo código do Slave 1. A única diferença é que na declaração eu tenho que colocar aqui ID 2, no caso escravo 2. E outra coisa, que por incrível que pareça, mesmo com IDs diferentes, quando eu colocava aqui registrador 0 e registrador 0, não estava funcionando. Então eu usei esse artifício de, além de IDs diferentes, colocar registradores de numeração diferente. Mesmo que não seja necessário, mas não estava funcionando quando eu colocava aqui, por exemplo, o Ultra 2. Então usei esse artifício. Então aqui eu tenho o Ultra 2, que vai estar medindo justamente a distância do registrador 2, e o cooler, que eu vou ligar ou desligar baseado no que o mestre mandar. Aqui toda a programação do ultrassônico é o mesmo para do Slave 1. Modbus Update, e aí vai acrescentar essa condição aqui, que se chegar para o registrador do cooler igual a 1, se chegar ao número 1, ele liga o cooler, se não, ele mantém desligado. E aqui mais uma vez eu salvo no registrador Ultra 2 a distância que foi calculada pelo ultrassônico. Por fim, o Slave 3, aqui eu faço a inclusão das bibliotecas que a gente vai usar, as Ethernet e o Modbus mais uma vez. E aí no caso, eu usei aquele mesmo artifício, como eu já falei. Essa parte aqui é tudo que a gente já viu,
é da mesma forma a enumeração dos registradores do slave. Esse slave agora é o 3, o resto todo se mantém. 3 aqui mais uma vez. Isso daqui são as declarações que exige a biblioteca Ethernet, lembrando que esse ID é da placa Ethernet, que a gente está usando, a Shield Ethernet. O Modbus Update, que é justamente para estar atualizando os valores desses registradores aqui, o registrador 1 e o registrador 2, que na verdade é reservatório 1 e reservatório 2. E aí eu salvo no registrador 9 e 19 esses registradores, o valor do reservatório 1 e o valor do reservatório 2, ou seja, os níveis, que é exatamente os registradores que a gente vai estar lendo através do Ethernet. Finalmente, a gente vem aqui para o elipse escada. Aqui já está acrescentado os reservatórios 1 e 2. Simplesmente venho aqui em gráficos, coloco e edito aí as cores que eu quero, a escala. Aqui eu vou vir em driver, vou adicionar um novo driver, que é justamente esse modbus.dll. Quando eu vim aqui em extras, eu preciso editar, no caso, na parte de Modbus, tem que estar em Modbus TCP, porque é comunicação Ethernet. Quando eu vier aqui em Setup, mais uma vez, comunicação Ethernet. E aí eu venho aqui em Internet, TCP IP, o IP da placa, a Shield, o Shield Ethernet, a porta 502, e OK. E aí eu venho na parte de tags e adiciono dois tags, um que vai estar sendo reproduzido por esse reservatório 1 e o outro que vai estar sendo reproduzido pelo reservatório 2. Então aqui eu tenho slave 3, o N1 é o slave, o N2 é a função, que 3 é a de ler, o N3 eu mantenho em 0 e o N4 é o número do registrador que eu quero ler, no caso. Como lá eu botei 19 para o tag 1, eu botei 9, aqui é mais 1, então é o 10. E aqui é a taxa de scan. E aqui só muda para o tag 1 do 2, só muda aqui o N4. Lá eu botei 19 no meu registrador, então aqui eu tenho que botar 20. E a gente finaliza então essa edição. Só faltando essa última aqui, que você vem, clica com dois botões e em tags e adiciona aqui a tag 2. E aqui adiciona a tag 1. Ok, então aqui está toda a parte física do sistema. Aqui o meu cooler está representando a bomba de água com a ligação externa. Aqui eu tenho o slave 1, que seria o reservatório 1, o slave 2, o reservatório 2, o mestre, que vai estar mandando e recebendo as requisições, e aqui o que só faz registrar os dados e enviar via Ethernet para o IHM. Então aqui as caixas, elas estão representando o nível de água. Aqui eu botei uma régua. Se a gente for ver essa distância, ele está indicando de 10 centímetros, é o reservatório 1. Se eu vier aqui no reservatório 1, ele está indicando exatamente 10 centímetros. Se eu trouxer um pouquinho mais para cá, sair um pouquinho do lugar, aproximadamente 13 centímetros, vai atualizar ali para 13 centímetros. Então vamos considerar aqui que esse daqui também está correto. E aí o que acontece? Esse reservatório 1 aqui, ele é responsável por alimentar o reservatório 2. Então o reservatório 1 é simplesmente uma resposta do IHM. Só para a gente estar acompanhando o que está acontecendo com ele. E aí esse cooler vai ser acionado quando o reservatório 2 estiver abaixo de 15 centímetros. Então eu vou trazer aqui para uma quantidade abaixo de 15 centímetros, vai atualizar aqui no IHM. O reservatório 2 ficou em 18 centímetros de distância e automaticamente o cooler foi acionado.
Se eu aproximar novamente, como se tivesse enchido já de água, o cooler ele vai ser desacionado. No caso, a bomba d'água vai ser desligada. É isso.